Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Salmos 25, do versículo 11 ao 12, que diz assim: por amor ao teu nome, ó Senhor, perdoarás também meu pecado, que é grande. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele lhe ensinará o caminho que deve escolher. Então, irmãos, a palavra hoje, né, ela é bem clara para nós, né? Que por amor do Senhor, pelo amor dele, né, ele perdoa nossos pecados, pois são grandes, são muitos, às vezes a gente está pecando em coisas que a gente nem sabe. Irmãos, você sabe que se a gente querer dizer assim, Deus, querer pensar que a gente sabe os pensamentos de Deus, a gente está pecando? Porque os pensamentos de Deus são infinitamente maiores do que o nosso. Porque Deus não pensa como o ser humano. O ser humano pensa de uma forma, o Senhor pensa de outra forma. Até porque os caminhos do Senhor, Ele nos leva para caminhos diferentes. Caminhos que a gente só vai entender lá no final. Caminhos que muitas vezes a gente pensa assim que vai ser só bênção, vai ser tranquilidade. Às vezes o Senhor permite uns caminhos meio difíceis para a gente, que a gente não entende, mas por que Deus permitiu isso comigo? Então a gente, irmãos, se a gente querer pensar que a gente acha que conhece os pensamentos de Deus, isso é um pecado. Porque os pensamentos de Deus é infinitamente maiores, porque o Senhor tem para nós o quê? Paz e prosperidade. Passou disso, já é coisa da nossa mente ou é coisa que o inimigo está colocando na nossa cabeça? Ou a gente está trazendo lutas para a vida da gente, pensando só em coisas ruins atrai coisas ruins. Fica pensando em coisas más, traz coisas ruins. Fala palavrão, traz demônio para dentro de casa. Fica pensando em enfermidade, vem mais enfermidade. Então tem coisas que a gente traz pra gente. Tem o mal, tem coisas que é o mal, é a gente que traz pra gente. Porque daí você pensa em coisas ruins, você atrai o maligno para você. Porque o Senhor diz assim: eu tenho para você é paz. Eu tenho paz e tenho prosperidade. Fora isso, ou é coisa que o inimigo está colocando em cima de você porque está dando uma legalidade, assim como eu estou explicando. Então, muitas vezes, o Senhor permite, por quê? Porque é a gente que está dando a legalidade. Teve uma pessoa na palavra de Deus que Deus permitiu a luta e honrou esse homem ainda. Deu testemunho para o próprio Satanás. Você viu o meu servo Jó? Honesto, íntegro, não é caloteiro, prega a minha palavra, é justo, me teme. Quando eu falo para ele fazer, ele vai lá e faz. Foi o único homem na Bíblia que Deus deu testemunho, que Deus permitiu que o inimigo tocasse, porque o Senhor sabia que se o inimigo tocasse, mesmo assim, ele é tão fiel, o Jó foi tão fiel que é impressionante achar um homem como ele na palavra. Foi tão fiel que o Senhor permitiu Satanás tocar ele, porque o Senhor sabia que ele não ia blasfemar contra Deus. Ele blasfemava contra ele mesmo, contra a vida dele. Maldito foi o dia que eu nasci, mas não contra Deus. E será que Deus tem um bom testemunho? Será que Deus, a gente não vive pela misericórdia dele, vive sempre dando livramento para nós pela misericórdia dele? Porque Satanás quer tocar o tempo todo e ele diz: não, tu não vai tocar não.
pela minha misericórdia tu não vai tocar, não porque nós somos bons, não. Porque a gente vive pecando, assim como Davi aqui dizia aqui nesse aqui, Senhor, perdoa os meus pecados, porque são muitos os meus pecados. Mas o Senhor diz assim também, aquele que me teme, eu vou ensinar o caminho. Aquele que eu vejo que tem temor a mim, eu ensinarei para essa pessoa o caminho que ela deve andar. Ela vai consertar os caminhos dela, eu vou dizer, anda por aqui, sai dali, ali não é teu caminho. Para de ficar olhando essas coisas, não é coisa que eu gosto. Conserta teu caminho. Mas se não é pela misericórdia do Senhor que tenta nos consertar todos os dias, porque Ele sabe que mais lá na frente a gente vai consertar nossos caminhos. E a gente vive pela misericórdia de Deus, como assim Pedro também. Pedro viveu pela misericórdia de Deus porque negou a Jesus. E o Senhor não permitiu que ele morresse. Judas traiu o Senhor, entregou ele e morreu. Mas Pedro, pela misericórdia do Senhor, negou o Senhor, mas o Senhor ainda permitiu ainda que ele se voltasse para o Senhor e se tornou um grande homem de Deus. Então eu deixo essa palavra para que a gente possa refletir nela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.